Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é urbanização. Nessa aula aprenderemos as cidades e suas características, as origens das cidades espontânea e planejada, urbanização no mundo e no Brasil, problemas e impactos ambientais do urbano. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha. O urbano e suas características. As cidades atraem pessoas por causa das oportunidades de trabalho e serviços diversificados que oferecem, como hospitais, escolas, universidades, teatros, comércios variados, etc. Então, a principal característica que distingue aí o urbano do rural é justamente esses serviços oferecidos, né? Hospitais, universidades, a gente só pode encontrar nas cidades. Apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns. Em geral, há construções próximas umas das outras, ruas, avenidas, pontes, viadutos, movimento intenso de pessoas e veículos, concentração de estabelecimentos comerciais e industriais, hospitais, escolas, bancos, escritórios, etc. Geralmente, a população está concentrada no espaço e empregada principalmente no setor de serviços, comércio e indústria. Então, uma outra característica muito comum das grandes cidades e das cidades é que há uma concentração de pessoas no centro da cidade, que é inclusive a parte mais valorizada em geral, né, dessas cidades. Origem das cidades. Atualmente, mais da metade da população mundial vive nas cidades, e as projeções indicam o aumento de pessoas que viverão nesses espaços. As cidades são um fenômeno social, econômico e cultural antigo. Então, as cidades surgiram há muitos e muitos anos atrás. Porém, esse crescimento das cidades e o fato das cidades passarem, ultrapassarem o rural, é o que mais comprova que as cidades estão alcançando cada vez mais a população. Então, a previsão é que o urbano aumente cada vez mais e que mais pessoas vivem nas cidades com o passar dos tempos. Do ponto de vista do planejamento urbano, as cidades podem ter origem espontânea ou planejada. Muitas cidades brasileiras surgiram de forma espontânea, ou seja, sem o planejamento adequado. As cidades planejadas são aquelas que surgem com um plano pré-elaborado. Então, nessa imagem ao lado, eu trouxe para vocês Belo Horizonte, que é uma cidade que nasceu planejada, né? Então, a gente pode observar aqui pela imagem que as ruas, estão vendo que tem um padrão das ruas, de distribuição das ruas, as praças são bem localizadas, né? Então, esse padrão significa que a cidade foi planejada. Mas não quer dizer que essa cidade até hoje permanece apenas com essa estrutura, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Origens das cidades no Brasil. Então, eu trouxe aqui exemplos. São Paulo não foi planejada. A data oficial da fundação da cidade é 25 de janeiro de 1955. Então, a cidade de São Paulo surgiu a partir da localização dos primeiros habitantes aí portugueses no país, começaram a fundar vilas, né, pequenas casas nesse local, e essa cidade foi crescendo, crescendo até chegar hoje na grande metrópole que é. Belo Horizonte. A primeira cidade planejada, que começou a ser construída em 1937, com traçado de ruas largas e quadras residenciais. Com o crescimento da cidade, ultrapassou os limites determinados em seu planejamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em Belo Horizonte tem uma avenida que é conhecida como Avenida do Contorno. Esse nome era porque a avenida contornaria a cidade, então ela passaria pela maior parte da cidade. Porém, hoje a gente sabe que a cidade ultrapassou muito esse espaço inicial planejado. Palmas. É a última cidade do século XX completamente planejada, pois foi criada e projetada desde o início para se tornar a capital do estado de Tocantins. Nós também temos Brasília, que é uma cidade planejada e que ainda mantém o formato original,
Então, existem algumas cidades brasileiras que foram planejadas, mas a maior parte delas surgiu de forma espontânea, ou seja, sem o planejamento. Urbanização no mundo. O processo de urbanização foi um grande propulsor da urbanização. Aqui, desculpa, pessoal, era industrialização. Então, o processo de industrialização foi aquele que incentivou as pessoas a mudarem para cidades, porque a gente sabe que até os dias de hoje, a indústria é um dos grandes atrativos das cidades e é uma área que emprega muitas pessoas, né? Então, desde o início, com o surgimento da industrialização, começaram então as pessoas a se aglomerar nos mesmos locais. Então, aumentaram aí as cidades. Então, a indústria incentiva essa urbanização, desde antigamente até os dias atuais. A primeira revolução industrial, nos séculos 18 e 19, iniciou-se na Inglaterra e por isso ela foi um dos primeiros países a desenvolver uma urbanização. Em seguida, ocorreu em outros países europeus e na América anglo-saxônica, que seria Estados Unidos e Canadá, né? Então, a partir de quando as cidades foram se industrializando, elas foram também crescendo essa urbanização, crescendo essas cidades. Nesses locais, a urbanização deu-se de maneira gradual, conforme a industrialização e o poder econômico dos países cresciam. Dessa forma, é possível afirmar que as estruturas e formas urbanas de suas cidades foram mais planejadas e vinculadas à melhoria do poder aquisitivo da população. Então, nesses países, o que aconteceu? A cidade ia crescendo, né? A urbanização ia crescendo, a industrialização ia crescendo e essas cidades iam aumentando aos poucos. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, que as cidades crescendo de maneira muito rápida e com pessoas mudando para essas cidades rapidamente. A gente vai ver esse processo daqui a pouquinho. Urbanização, América Latina, Ásia e África. O cenário da urbanização crescente e desenfreada, ou seja, sem controle, né? Em meados do século XX, ocorreu em vários países da América Latina, dentre eles o Brasil, a Argentina e o México. A industrialização foi um fator preponderante, ou seja, principal, muito importante, para promover a urbanização, visto que essa estimulou a migração da população que vivia no campo ou no rural, né? Essa movimentação é chamada de êxodo rural. Então, no Brasil, a gente dá o nome de êxodo rural para essa migração que ocorreu de forma rápida de 1940 a 1980, da população da área rural para a área urbana. No entanto, o espaço urbano não estava devidamente preparado para a acolhida desse grande contingente de pessoas, causando assim diversos problemas, como a falta de infraestrutura, poluição, segregação espacial, etc. Então, o que aconteceu? Cidades, por exemplo, como São Paulo, que eram pequenas cidades, né, pequenas vilas que haviam crescido um pouco, elas já tinham espaço urbano estruturado. Porém, elas não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de gente que foi mudando para a cidade a partir de 1940. Um exemplo disso, que a gente tem desse crescimento, é que a migração do Nordeste para São Paulo durante essa época, né, dos imigrantes nordestinos, é muito grande. Então, por mais que a cidade tivesse como ter empregos nas indústrias, no comércio, no serviço, não havia emprego suficiente para todas essas pessoas. E o que isso causa? Problema na infraestrutura, porque não há como construir as ruas em tempo recorde, né, para abrigar todas as pessoas, assim como problemas de habitação, né, falta de casas, segregação espacial, que é quando existe um local que tem bairros, por exemplo, mais ricos e outras áreas que têm bairros mais pobres. Então, isso aí é a segregação financeira, né, quando há bairros de classe média, classe alta e outros de bairros mais pobres. Urbanização no Brasil. De modo geral, é a partir do século XVIII que a urbanização se desenvolve no mundo, né? Em 1940, o Brasil, por exemplo, apresentava 31% da população urbana. Então, a gente pode perceber que até 1940, quase 70% da população brasileira vivia no rural, ou seja, no campo. Entre 1940 e 1980,
dá-se uma verdadeira inversão ao lugar de residência da população brasileira. Então, inverte a partir de 1940. A população urbana se torna a maioria e a população rural se torna a minoria. Em 1940, a taxa de urbanização era de 26,35%. Em 1980, 68,86%. Então, a partir de quando a área urbana atinge mais do que 50% do que a população rural, a gente fala que o país está urbanizado. Então, a urbanização só ocorre, a gente pode dizer que o país é urbano, é urbanizado só após os 50%. Então, a gente pode ver que aqui em 1980, esse valor já foi ultrapassado, com 68,86% da população vivendo aí no urbano. Então, é uma mudança muito grande para acontecer em 40 anos, né? Esse fenômeno não ocorre de maneira homogênea, uma vez que são diferentes os graus de desenvolvimento e ocupação. Então, a gente vai observar que algumas regiões vão receber mais população do que as outras. Urbanização, regiões brasileiras. A urbanização brasileira ocorreu em ritmos diferentes. As cidades que possuíam mais riquezas e eram mais industrializadas atraíram maior quantidade de pessoas. Essa concentração de população e atividades econômicas em poucas cidades originou as metrópoles. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, que é a cidade de São Paulo, essa malhazinha aqui amarela, né? E essa área inteira aqui é a Grande São Paulo. Então, a gente pode ver que a cidade de São Paulo em si, ela é grande? É, mas olha o tamanho da região, né, de São Paulo, da Grande São Paulo. Seria a região metropolitana. Então, é o crescimento muito grande das cidades ao entorno de São Paulo e também de São Paulo. Assim, as regiões sul e sudeste apresentaram taxas de urbanização maiores. A urbanização crescente é uma realidade do país, ainda que ocorram problemas. Então, a gente vai ver agora os problemas aí no urbano. Problemas do urbano. Com as diferenças de grau e intensidade, que variam conforme o tamanho, o tipo de atividade e regiões que se inserem, em todas as cidades encontramos problemas como desemprego, falta de habitação, transportes, áreas, água e esgoto, educação e saúde. Então, nas grandes cidades, nas metrópoles, a gente vai ter um problema maior, por exemplo, com relação ao desemprego. Vai ter mais pessoas desempregadas, vai ter mais falta de habitação, né? Menos casas, mais problemas de transporte, que seriam, por exemplo, os congestionamentos, a falta de ônibus. Então, quanto maior, maiores também os problemas. O processo de urbanização capitalista reproduz a desigualdade social, com clara distinção entre riqueza e pobreza. Há muitos loteamentos e ocupações irregulares, como as favelas. Então, eu trouxe para vocês aqui a imagem de Paraisópolis, que é uma grande favela de São Paulo. Então, a gente vê que tem uma reprodução também do sistema capitalista. O sistema capitalista é aquele que a gente vive hoje, né? Principalmente no Brasil e em vários outros países do mundo, do qual o lucro é o mais importante, né, o dinheiro é o mais importante, e isso aí reproduz na cidade. Na cidade também é a mesma coisa. Aquele que tem muito dinheiro vai estar localizado num lugar melhor, vai ter uma casa melhor, vai ter condições de educação e saúde melhores. E aqueles que têm uma renda menor vão ter uma casa pior, um atendimento de saúde e educação pior, uma casa pior. Então, um exemplo aí dessa ocupação irregular, né, que não é legalizada pela prefeitura e etc., são as favelas. A gente sabe que são pessoas que não têm condições financeiras de viver em locais melhores. Problemas do urbano. Com o crescimento das cidades e da população, o consumo dos recursos naturais tornou-se mais frequente e exagerado. Hoje, principalmente as grandes cidades, enfrentam problemas relacionados ao meio ambiente, como enchentes e aumento do lixo. Então, na hora que vem aquela época do verão, que aumentam as chuvas aí em geral no país, o que acontece? Frequentemente a gente vê as notícias de enchente,
de desmoronamento de terra, de casas soterradas. O aumento do lixo também é um grande problema, principalmente dessas grandes cidades. São Paulo tem poucas áreas dentro da cidade de São Paulo em si que possuem o local de colocar o lixo. A maior parte do lixo produzido na cidade de São Paulo é enviada para outra cidade na região lá que a gente viu, na metrópole de São Paulo, né, na Grande São Paulo. Então, isso é um problema muito sério para as cidades. Os processos de industrialização e de urbanização têm causado problemas ambientais, como desmatamento, impermeabilização do solo provocada pela pavimentação, canalização de rios, etc. Então, além do aumento das pessoas nas cidades, nós também temos o aumento das enchentes, não só por causa do período de chuvas, mas também pelo desmatamento, porque a gente sabe que as árvores, elas seguram as águas, né, e facilitam a entrada da água nos solos, e essa impermeabilização dos solos, que é a pavimentação, é causada pela construção de ruas mesmo, né, pela pavimentação de rua. Pavimentar é colocar asfalto. Então, quando a gente coloca o asfalto, a gente está impermeabilizando, ou seja, a gente está impedindo a água de entrar no solo. Então, imagina o seguinte, a gente tem uma grande cidade. A maior parte da grande cidade são ruas, ou seja, são áreas que a água não consegue entrar. Então, quando vem as chuvas, para onde que essa água vai ir? Se ela não tem o solo para poder infiltrar. Então, ela gera aí os problemas de impermeabilização do solo, que vai gerar o aumento das enchentes. Belo Horizonte e as chuvas de verão. Uma das consequências das mudanças ambientais nas cidades é uma maior incidência de tempestades e raios. Em janeiro de 2020, ocorreram inundações em vários bairros de Belo Horizonte, caíram árvores, etc., causando diversos prejuízos para a cidade. Então, eu trouxe para vocês aí uma imagem que é o que a gente viu, né? O que a gente já falou anteriormente, que é o caso das enchentes, das ruas lotarem de água. Então, isso também é causado pelo fato da impermeabilização do solo, pela falta de árvores e de lugares, né, para essa água entrar. Muito obrigado por terem ficado até o final da aula. Inscreva-se, dê o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!